amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade em língua portuguesa, histórias em quadrinhos. Lembra do HQ? Então, a nossa atividade de hoje é na página 37 sobre as histórias em quadrinhos. Então, lá na 37, a número 8, tem uma pergunta, olha só. Uma história em quadrinhos, HQ, é formada por uma sequência de quadros. Esses quadros podem ser lidos em qualquer ordem ou há uma ordem específica. E aí, vocês acham que o HQ pode ser lido de qualquer jeito? Ou ele tem uma ordem específica? Quem falou ordem específica acertou, porque tem que ser lido em ordem uma história em quadrinhos. Vamos voltar só um pouquinho na história? Por quê? Quando você vai ler uma história em quadrinhos, você tem que observar a ordem. Ler o primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Então, tem uma ordem específica, porque tem que ter sentido a história, né? Então, na 8, você vai explicar, né, que a história tem que ter o quê? Uma ordem específica. E explicar com as suas palavras o porquê. 9. A história em quadrinhos que você leu apresenta apenas imagem. Lá na historinha tem só imagens. Tem imagem e texto escrito? Ou tem apenas um texto escrito? Porque na história em quadrinhos podem ter só imagem, pode ter também imagens e texto escrito. E também só apenas o texto? Vamos pensar. 10. De que forma são apresentadas as falas dos personagens em um HQ? Ou seja, observaram que nas histórias em quadrinho tem os balões, que cada balão tem um significado. Já repararam isso? Não? A tia vai explicar. Olha aqui na 11. Observe 3 tipos de balão que costumam aparecer nas histórias em quadrinhos e numere cada um de acordo com a legenda. Tem o balão que representa o grito, tem o balão que representa o pensamento e tem o balão que representa a fala. Então, você vai observar e vai numerar de 1 a 3. Dá uma olhada com muita atenção. Quando representa a fala, alguma coisa acontece. Quando representa um grito, quando representa um pensamento, tem até umas bolinhas. Quando você está pensando, você não começa... Porque, tipo, sabe uma fumacinha? Você pensa, nossa, estou fazendo uma fumacinha na minha cabeça de tanto você pensar. Então, observa lá na história em quadrinhos. Agora, pinte os balões que foram usados na história em quadrinhos. Vou de táxi. Então, depois você vai pintar. Olha as cores que tá aí, é de acordo com as cores. O verde, o vermelho, então observe. Olha aqui embaixo. A história em quadrinhos é um texto que narra uma história por meio de uma sequência de quadros. A história em quadrinhos, o HQ, pode apresentar somente imagens ou imagem e texto escrito. Olha só, ele pode apresentar só imagem e também imagem e texto escrito. Lá na história do Paranazinho tem o quê? Observe. Seu principal objetivo é divertir o leitor. Quando vocês leram o HQ, vocês se divertiram? Então, esse é o objetivo, divertir quem está lendo a história. Lá na 38, você vai fazer somente uma leitura. Por quê? Porque lá está falando sobre o trânsito, não é? Trânsito legal, lembra? Então, aqui também tem um pequeno texto para você fazer a leitura. Então, faça com atenção suas atividades. Beijo e até a próxima!